Pai do Senhor, meus amados, iremos iniciar aqui o segundo vídeo para vocês, acerca das 70 semanas de Daniel. Agora nós iremos partir, para o verso de número 25 e 26, e fala sobre as 62 semanas. Mas antes eu quero iniciar com oração, pedindo a bênção de Deus sobre nossas vidas, amém? Eterno Senhor, muito obrigado, Pai, por esse momento glorioso da Tua presença. Quero nesta tarde, meu Senhor amado, orar pelos Teus filhos, Tuas filhas, meu Senhor amado, que irão assistir esse vídeo, Senhor. Abençoe de uma maneira gloriosa, ministre Tua bênção sobre a vida de cada um, Senhor. Que seja uma bênção na vida, Senhor, de muitas pessoas que irão assistir, Senhor, essa segunda parte, meu Senhor, dessa série de 70 semanas de Daniel. Pai, em nome de Jesus nós oramos e agradecemos em tudo. Amém, Jesus. Meus queridos, então, no primeiro vídeo a gente encerrou falando sobre, desde a saída de ordem ali de Neemias, pelo rei Artaxerxes ali com carta, até concluir toda a construção, que já havia parado algumas vezes anteriormente. Foram 49 anos. Porém, dali a história continua, A história de Israel continua, e essa história, meus queridos, chega até a morte de Cristo, que é essa segunda remessa. Para a gente entender isso, é preciso dar uma volta no passado, possivelmente na data 605 a.C., quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, levou a cativos ali alguns ministros, levou ali alguns jovens, hebreus, muitos jovens hebreus sábios, para viver dentro da Babilônia. E nesse meio tempo ele tomou, invadiu, depois ele retornou novamente, e nessa outra invasão foi no ano 597, na segunda invasão antes de Cristo, e depois teve a terceira invasão, onde ele destruiu tudo, deixou para trás só os pobres, e aqueles que não serviam para nada, para ele, segundo ele, Então houve essas três invasões. Então houve lá essas três levas para a Babilônia. E ali ficaram o povo, Na segunda leva, Ezequiel, como se tem no primeiro vídeo, foi para a Babilônia. Daí ficou sendo escravo da Babilônia. Muitos cresceram vivendo dentro do império. E quando no ano 539, que Ciro assumiu o governo, ele ali tomou posse ali da Babilônia, que aqui está relacionado à cabeça de ouro, que era a Babilônia, peito de prata, com dois braços de prata, representando o Medos e o Persas, que se reuniram os dois reinos e tomaram a Babilônia. Daí em diante o rei Ciro assinou o decreto para que as pessoas não viessem a permanecer só ali, que fosse enviado para suas nações. Então veio a primeira leva, do povo de Israel. Na primeira leva foi em 538, antes de Cristo, 538, Zorobabel, filho de Sealtiel, junto com o príncipe Josué. Na segunda leva, no ano 557 a.C., veio a segunda leva, por Esdra, e a terceira leva no ano 444, pelo servo de Deus Neemias, Então tem toda uma história nos retornos. E justamente nesse retorno, 49 anos se passaram do primeiro período aí, do cumprimento dessa profecia aqui, dessa visão de Israel, de Daniel, que as 70 semanas que foram os 49 anos. Agora nós vamos entrar no segundo período. O segundo período, meus queridos, desse versículo aqui, que nós vamos entender ele agora, que são o verso 26, que diz assim: e depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, até ao fim haverá guerra. Então estão determinadas as assolações, as assolações. Então veja bem, quantos anos se passou desde que Neemias terminou ali toda a obra, toda a construção, acabou ali, até ser tirado o Messias? Pela contagem que nós temos, foi um total de 434 anos, 70 semanas, se você for pegar aquele texto lá de Pedro, lá, quando Pedro diz assim: Senhor,
eu perdoo meu irmão 7 vezes por dia? Jesus disse, não, Pedro, mas 70 vezes 7 por dia. Se a gente for somar, dá 490 vezes, né? Então, se a gente somar aqui, 70 semanas de anos, vai dar 490 vezes também, né? Então, no primeiro período foram 49 anos, no segundo período foram 434 anos, né? 434 anos do segundo período, desde quando Neemias terminou ali toda a obra foi concluída, até ser tirado o Messias, ou seja, até o Calvário, até a cruz de Cristo, foram um período de 434 anos. Juntando os dois, 49 com 434, dá um total de 483 anos, né? Foram um total desses dois períodos. Então, tudo que você possa imaginar, do verso 24 ao verso 26, se cumpriu tudo dentro desses versículos. Esses 483 anos de história de Israel, está tudo contido dentro desses anos que eu acabei de citar para vocês. 483 anos. É o período das 62 semanas, são 434 anos, certo? O período da saída de ordem até a conclusão de tudo, né? 49 anos, né? A continuação do versículo, juntando tudo, dá 483 anos. Mas, pastor, falta ainda 7 anos, não vai se cumprir? Já se cumpriu? Não, não se cumpriu. É o que nós iremos, né, em outro vídeo falar sobre esse assunto também. Não se cumpriu ainda. Por quê? Porque esses 7 anos que falta para completar os 490 anos, ele vai se cumprir no futuro ainda, né? Muita coisa vai se cumprir no futuro, muitas se cumpriu até agora, mas muitas vão se cumprir ainda. Então, o que está impedindo, o que está faltando aí para se cumprir? Meus queridos, nós vivemos num período de graça, né? Então, houve uma pausa para o cumprimento do verso 27, do verso 26 ao verso 27 de Daniel, do capítulo 9, nós temos essa pausa desse período em que a igreja está se levantando para pregar o evangelho, ou esse período que Cristo, né, ressuscitou e levantou um povo escolhido, esse período em que Cristo proclamou o evangelho durante seu ministério aqui na terra, esse período em que ele levantou os 12 apóstolos, levantou 70 homens, preparou homens e mulheres e enviou para a sua seara, né? Então, esse período todo aqui que nós estamos vendo, nós chamamos de período de graça, né? É o tempo da graça, né? Esse tempo, esse contexto ainda não se cumpriu do verso 27. Em outro vídeo nós iremos concluir ele aí, essa conclusão desse verso, iremos iniciar um período aí de história que nós vamos chamar de livro selado, né? Para que nós possamos entender as coisas que irão acontecer depois que se cumprir esse versículo 27, certo? Por enquanto, tudo que está acontecendo agora é o período que a Bíblia chama período dos gentios, né? Período de graça, né? É o que a Bíblia menciona, que é o tempo nosso, que nós vamos aceitar a Jesus, servir a Ele com alegria, né? Esse é o período, né? Desde quando Jesus morreu até hoje, estou fruto da igreja, então até hoje esse versículo 27 ainda não se cumpriu, né? Houve uma pausa aí, se cumpriu todas as coisas de Jesus até para trás, até Neemias, se cumpriu todo no verso 25 e 24 e 25. Porém, o verso 26, né, quando chegou nele, né, se cumpriu aí até Cristo, ponto. Aí deu uma pausa nesse contexto. A profecia do verso 27 ainda não se cumpriu, ainda vai se cumprir futuramente, né? Nem nos nossos dias ele chegou a se cumprir ainda. Por quê? Porque ele tem uma pausa, e essa pausa é justamente o período em que a igreja nasceu, em que a igreja se levantou, em que homens e mulheres viveram suas vidas piedosas ao Senhor, mulheres deram a vida pelo amor à palavra de Deus, pelo amor a Jesus Cristo, crianças, adolescentes morreram por amor ao Senhor Jesus, né? A gente vê isso quando a gente lê a história do Coliseu de Roma, lá, que foi o general Tito, né? Um comandante sábio aí que construiu lá aquele Coliseu. A gente vê que lá morriam muitas crianças, né? Leões famintos, né? Começavam a arrancar a cabeça das crianças, rasgavam a carne dos irmãos, e ali os irmãos morreram ali para que a igreja pudesse continuar, né? E a gente vê que em todo tempo, em todo período, a igreja foi perseguida, a igreja foi
perseguida por homens escrupulosos que não temiam a Deus e que queriam ser reconhecidos como Deus, né? Então nós vivemos esse tempo aqui. O tempo de Jesus Cristo ter ressuscitado para cá é o tempo da igreja, ou seja, é o tempo de paz, é o tempo em que a palavra do Senhor está sendo pregada, está sendo anunciada, e nós estamos aqui, né? Aceitamos ao Senhor, fazemos parte dessa geração, né, de pessoas que aceitaram o Senhor, e muitos que ainda vão aceitar até o dia do cumprimento do verso 27, certo? Então, que Deus em Cristo nos abençoe, né? Esse é mais um texto, né, mais um versículo para que os irmãos possam entender, só para refrescar a memória dos irmãos. No verso 24, né, quando fala aí sobre 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, né? Sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, está relacionada desde a saída de ordem para restaurar Jerusalém, né? Aí vem aqui, né? Aí a ordem dada por Rastaxés e Neemias, e depois vem aí as 62 semanas, né? Então essas 62 semanas estão relacionadas ao quê? Ao período, né, do tempo que foi determinada a construção até a morte de Cristo no Calvário, né? Então, 49 anos da primeira vez e 434 anos da segunda vez, juntou, né, fez 483 anos de história bíblica, né? Se a gente fosse realmente pegar todo o período, a gente ia ter aqui entre situações que aconteceram dentro desses períodos de 483 anos, né? Ali de Israel, né? De tudo que aconteceu dentro daquele período ali todo, né? Após o retorno da Babilônia, né? Nós vamos ter aí muito conhecimento em relação a isso. Então, fica na paz, que Deus em Cristo abençoe, que possa abrir a mente acerca desse assunto. Então, no próximo vídeo, no terceiro vídeo que nós iremos falar, vamos falar um pouco sobre esse verso de número 27, né? Por quê? Porque esse verso 27 tem muito a ver com a estátua de Nabucodonosor que ele viu, né, no sonho, né? Tá ligado a ela, tá ligado à visão de Daniel sobre os 4 animais, os animais feiosos, né? O leopardo, o tigre, o leão, né? Ali a ursa, né? Todos aqueles animais ali a gente, né? A gente vai ter noção sobre o que está relacionado tudo a esse 27, já pulando aí para o grande Apocalipse, né? Onde as pessoas não têm assim muita visão acerca do Apocalipse, mas nós vamos ver o que nós podemos trazer aqui para vocês dentro do conhecimento, né? E alguém querendo tirar alguma dúvida, é só mandar uma mensagenzinha aí no meu canal que eu vou responder a todos vocês na medida do possível, tá bom? A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe, fica na paz, meus amados, e assim a bênção de Deus seja sobre a vida de vocês, amém? A paz do Senhor Jesus, glória a Deus.